Meus irmãos, estamos em uma série de mensagens, Vida Exemplar Fraternal, é o tema da mensagem de hoje. A série é Vida Exemplar. Na primeira mensagem, Vida Exemplar Cristã ou Vida Exemplar Pessoal, eu falei sobre a nutrição espiritual, a importância de nós buscarmos a palavra de Deus, que é o alimento puro do crente. Falei das renúncias como oferta ao Senhor, porque nós não oferecemos mais sacrifício de animais, porém, quando nós renunciamos, estamos agradando a Deus, renunciando para permanecermos fiéis. Falei das responsabilidades que nós temos e também a importância de honrarmos ao Senhor com a nossa vida. A vida exemplar familiar, que foi o assunto da semana passada, falamos que a conversão da família é a vontade de Deus, né? Tanto que a orientação é mulheres, se o seu esposo ainda não obedece a palavra, que ele seja ganho sem palavra alguma. Então, Deus instruindo as esposas de como ganhar seus esposos. Então, o desejo de Deus é que a família se converta. A fidelidade cristã que promove um ambiente propício para a manifestação de Deus, que é a nossa conduta dentro de casa para que os familiares se convertam. A paz no lar é uma característica da família cristã. E Pedro também ensinou que o Senhor deseja responder às nossas orações. Hoje nós vamos falar sobre a vida exemplar na igreja. O tema que eu dei foi a vida exemplar fraternal. E na semana que vem nós vamos falar sobre a vida exemplar social. Como deve ser a nossa postura ou as lições de Pedro para os cristãos diante ou na sociedade. Vamos ler então 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. 1 Pedro 3, versículos de 8 a 12. Muito bem. No telão, para termos a mesma versão, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois, aí está entre aspas, porque é o Salmo 34, né? Versículos 10 a 12. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Até aqui. Deixe-me só confirmar, eu falei versículos 10 a 12 lá de Salmo 34, mas eu acho que eu errei. Só para informar aqui corretamente, versículos 12 a 14, tá? Que é o texto que Pedro mencionou aqui. Vamos lá. Relembrando que Pedro escreveu para uma comunidade da primeira geração, comunidade cristã, a primeira geração de pessoas convertidas depois de Cristo, e essa comunidade se reunia em vários grupos, em várias localizações, e Pedro então escreve a carta para as comunidades da Ásia Menor. Ele falou sobre o cristianismo, a vida do crente, que está fundamentado na pedra angular, que é Cristo. Ele está escrevendo aqui, no início da carta fala aos forasteiros e peregrinos, e também ele dá uma palavra específica para aqueles que são menos favorecidos aqui no contexto. Ele fala de servos, aos servos, empregados, ele fala também às mulheres, que foi o texto base que nós usamos na semana passada, e que agora ele começa o versículo 8 dizendo: finalmente,
Então, este finalmente significa que ele está fechando uma linha de raciocínio, depois de ter dito sobre como agir na sociedade, que vai ser a mensagem da semana que vem, como os servos e empregados deveriam se portar diante dos patrões, diante do trabalho, como as esposas deveriam se portar diante dos esposos que não eram convertidos, e agora, então, finalmente, vem a palavra para aqueles que são cristãos, perdão, uma palavra dirigida para a comunidade cristã. Então, é um encerramento das orientações aos cristãos menos favorecidos, e aqui, então, nós temos 3 conselhos de Pedro para a igreja de Cristo. O primeiro conselho é para que a igreja viva em igualdade. O versículo 8 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. E aí vem o versículo 9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Nós devemos viver em igualdade, e aqui há dois segmentos, em relação à igreja e em relação àqueles que maldizem os cristãos. Até porque o contexto aqui é de hostilidade e de perseguição. Então, Pedro está orientando como a igreja deveria se portar internamente e lá fora, diante daqueles maldizentes. E a orientação dele é que eles tivessem o mesmo modo de pensar, ou seja, uma mesma visão em relação ao reino de Deus. Até porque 2 visões significa divisão. E Deus não se agrada com divisões. A palavra do Senhor para nós, que predomina, é a unidade. Nós não podemos permitir nenhum tipo de divisão na igreja. Pensamentos diferentes, opiniões diferentes, nós sempre teremos. Até porque, como sempre disse meu pai, a nossa família é como os dedos da mão, né? Um é diferente do outro, mas faz parte da mesma mão. A nossa igreja, nós pertencemos ao mesmo corpo. O cabeça da igreja é Cristo, mas nós somos diferentes uns dos outros. O que nos iguala é justamente a palavra de Deus. Um exemplo: dizimistas fiéis, 10%. Um médico que ganha muito bem, ou uma pessoa que tem um tipo de atividade mais simples, é 10%. A porção é igual. Então, nós temos que viver dentro de uma mesma visão, dentro de uma mesma compreensão. O apóstolo Paulo, em Éfeso, vai dizer que nós devemos crescer no conhecimento até alcançarmos a perfeita varonilidade de Cristo. Então, todos nós estamos envolvidos dentro de uma só fé, um só batismo. Nós estamos diante da mesma palavra, dos mesmos princípios. Então, nós temos que ter a mesma forma de pensar. Praticando o amor é um segundo ponto aqui, dentro deste viver em comunidade que Pedro nos orienta. No versículo 8, aparecem 5 adjetivos dos cristãos: igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. O que está no centro, a característica, o adjetivo do centro, é fraternalmente amigos.
Nós temos que ser amigos uns dos outros. Nós temos que aprender a conviver. Esta é a orientação de Pedro para aquela igreja. No grego, Filadelfoi, que vem a palavra Filadélfia, que significa justamente um amigo fraternal, né? É bem provável que estes cristãos que estavam aqui recebendo essas instruções não tinham o amor do mundo lá fora. Então, para compensar, dentro da igreja, a recomendação é esta: que haja amor entre nós. Que haja, então, cada um destes adjetivos. Unanimidade, que é igual ânimo. A palavra original de para igual ânimo aqui é a unanimidade. Então, que nós tenhamos esta unanimidade, sejamos únicos de fato. Compadecidos, a palavra também traduzida do simpático, mas a palavra que se encaixa melhor para nós aqui é a empatia. Então, é justamente sermos compadecidos, fraternalmente amigos, que eu já disse, misericordiosos, um texto que especifica ou clareia o nosso entendimento sobre misericórdia. Sermos misericordiosos é Romanos capítulo 12, versículo 15, que diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Há tempo de se alegrar e há tempo de chorar. Quem são as pessoas que estão alegres hoje? E nós precisamos, então, nos alegrar com elas. Quem são as pessoas da nossa igreja que choram hoje? Nós precisamos, então, chorar com os que choram. Isso é ser misericordioso. Porque quando nós não somos misericordiosos, nós estamos sendo frios, nós não estamos tendo empatia, não estamos nos colocando no lugar do outro, estamos sendo egoístas. E se tratando de alegria, o meu irmão está se alegrando, eu não quero me alegrar com ele, talvez seja inveja. Então nós temos que também policiar, né? Sondar o nosso coração pecador. Enganoso é o nosso coração. E humildes, que é o oposto do desejo de grandeza. Eu quero ser o maior, né? Os próprios discípulos falaram: e aí, Senhor, entre nós aqui, quem é o maior? Jesus falou assim, em outras palavras, Jesus falou assim: baixa a bola aí, porque não é assim não. Então nós temos que ter humildade. O Senhor, na verdade, Ele deu recursos para nós nos amarmos como igreja. Talvez você não viva o amor lá fora. Talvez você não seja uma pessoa amada lá fora. Amada no sentido de considerada lá fora. Nós precisamos encontrar essa empatia aqui dentro. Nós precisamos encontrar, aí sim, a simpatia da igreja para comigo, para com cada um de nós. A igreja é o ambiente, tanto de nós recebermos simpatia, como sermos simpáticos. O Senhor, na sua graça, nos muniu de recursos para amarmos. João 13, 35 diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O nosso cuidado mútuo aqui dentro testemunha para o mundo lá fora que nós de fato pertencemos a Cristo. E isto em relação à igreja local, ao convívio. E em relação aos maldizentes, aqueles que reprovavam as conversões, aqueles que perseguiam os cristãos,
A orientação de Pedro está no versículo 9, que é a nossa resposta, ela não deve ser vingativa. Versículo 9 diz, para aqueles, a igreja, aqueles que te perseguem, versículo 9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ainda que o mundo nos odeie, nós precisamos amá-los, nós precisamos bendizer, ao invés de pagarmos o mal por mal, insulto por insulto. Nós temos que ter sabedoria. A nossa atitude, a nossa postura, a nossa resposta para aqueles que nos perseguem não pode ser vingativa. Então, a primeira lição é esta: vivermos em igualdade. O segundo conselho de Pedro é buscarmos uma vida de qualidade. O versículo 10 diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, aqui ele já está mencionando o Salmo 34, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Meus irmãos, quando eu digo buscarmos uma vida de qualidade, ela não está relacionada a uma vida gananciosa, mas de fato uma vida de qualidade. No Senhor. A Bíblia nos orienta como fazer isso, né? Nós não podemos achar que a vida cristã é uma vida masoquista, assim como criam aqueles que iam para os mosteiros, se isolarem do mundo, vivendo uma vida de privações, porque se acreditavam que os prazeres deste mundo estavam relacionados diretamente com o pecado. Mas é neste contexto de buscarmos uma vida de qualidade que eu digo que nós não estamos aqui substituindo a qualidade de vida por Deus, né? Colocando, na verdade, a qualidade de vida no lugar de Deus. Não é isso. Nós podemos fazer isso. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, Pedro nos instrui. A vida, sendo um bem precioso que o Senhor nos deu, nós precisamos valorizá-la. Nós precisamos honrar ao Senhor com a nossa vida e, por que não, buscarmos a qualidade de vida. Meus irmãos, prestem atenção aqui. Muitos recursos para termos qualidade de vida já estão disponíveis para nós. Nós vamos ver aqui, mais para frente, que no versículo 11, Pedro diz o seguinte: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ou seja, a paz, ela já está aí. Agora, empenhe-se para alcançá-la. A qualidade de vida, ela está aí. Agora, nós precisamos também empenhar para alcançá-la. Uma oportunidade de emprego está aí, mas eu preciso me empenhar para alcançá-lo. Será que eu estou com o devido preparo para concorrer? Este contexto de emprego não estou tirando aqui de Pedro, mas que se aplica. Estas lições de que há recursos disponíveis, há bênçãos disponíveis para nós, mas que nós temos a missão de trabalhar para aquilo. Nós temos a nossa responsabilidade para tal, né? Da mesma forma, dentro de casa, relacionamento familiar,
Eu não vivo do jeito que eu quero, porque eu sou crente, agora que se lasque o mundo e tô nem aí para paçoca. Não. Eu preciso fazer a minha parte. É o que eu digo lá em casa. Lá em casa eu digo o seguinte, olha, para vivermos em paz, cada um deve exercer a sua missão. Não é papel de um ou de outro, é de todos, né? Então o que Pedro vai falar sobre buscar uma vida de qualidade? O conselho de Pedro está relacionado a um linguajar puro e honesto. Primeiramente, quando ele diz sobre a prudência no falar, refreie a língua do mal. Aí eu lembrei da mensagem do pastor Paulo Sérgio desse final de semana, que ele pregou Isaías, onde ele diz, eu sou homem de lábios impuros. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de nós. Somos homens de lábios impuros, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos recebe. Por causa de Jesus, Ele nos aceita. Por causa de Jesus, Ele nos envia. Ele nos comissiona para esta missão. Refreie a língua do mal. Olha aqui a nossa parte, está vendo? Para que haja qualidade de vida, eu tenho um dever, uma tarefa. Refrear a língua do mal e evitar que os meus lábios falem dolosamente. Dolo, aqui são falsas palavras. No meio da igreja não pode haver isso. Falsas palavras. Isto nós podemos criar um problema terrível no nosso meio, que para resolver pode dar trabalho. Né? Então nós temos que nos policiar. Então, um linguajar puro e honesto. Depois vem o desprezo pelo pecado, quando o texto diz, aparta-se do mal e pratique o que é bom. Pedro, ele não especifica o que é o bem, o que é mal, e o que é o bem aqui. Numa outra versão diz, bem, pratique o bem. Pedro não especifica, porém, trata-se do desprezo pelo pecado. Abandonar o pecado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não podemos ficar brincando com o pecado, com provocações. Nós temos que viver uma vida de retidão no meio da igreja. E quando percebermos que há pecado na vida de um irmão, na vida de uma irmã, nós temos que ser misericordiosos, abençoadores e estendermos as mãos e falar assim, vem cá, sai daí, deixa eu te ajudar. E nós contribuirmos, como diz Tiago, né? Que quando nós trazemos de volta uma pessoa para o caminho, uma multidão de pecados é perdoado. Então nós temos que ser esse canal de bênção. Não é assim, tudo é o pastor. Pastor, nem te conto. Não, não é isso não. Mateus capítulo 18, lembram? Se o irmão pecar contra ti, vai até ele, em silêncio. Só vocês dois. E converse com ele. Se ele não aceitar, leve uma testemunha. Então, a contribuição como igreja, para que não haja pecado no meio dela, a prática do pecado, constante e consciente, é a missão de cada um de nós. E aí nós vamos então desfrutar de uma qualidade de vida. Porque quem está no pecado não está vivendo uma vida de qualidade. Está vivendo uma vida de mentira. E sofre as consequências. O salário do pecado é a morte. Um abismo chama outro abismo. Não é isso que diz a palavra? Então, pecado não é um bichinho de estimação. Não pode ser um bichinho de estimação. Tem gente que brinca com o pecado. Mas precisa ser inadmissível no meio da igreja. Mas é impossível que não haja. É importante dizer isso aqui. É impossível que não haja, mas havendo,
eu preciso ser uma bênção para o meu irmão, para contribuir para que ele saia. Um linguajar puro e honesto, o desprezo pelo pecado e a busca pela paz. O texto diz aqui, como eu disse, né? Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Jesus é o príncipe da paz. Jesus prometeu dar a paz que não tem a ver com a paz do mundo. Eu particularmente acredito que esse busque a paz aqui não está se referindo à paz, a Jesus Cristo como príncipe da paz. Porque empenha-se por alcançá-la, nós não alcançamos, nós somos primeiro alcançados, né? O amor de Cristo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Mas a paz aqui no sentido de o convívio em paz. Tem hora que a gente vê alguma coisa que a gente discorda, mas a gente respeita. Não no sentido, o que não pode acontecer é quando fere um princípio da palavra e nós então ficamos calados. Aí nós estamos contribuindo para o caos. Mas no que tange aqui a nossa responsabilidade para contribuirmos para que a paz reine no nosso meio, nós temos que ser facilitadores e não provocadores, né? Nós temos que contribuir para que haja a devida paz. Então, meus irmãos, o primeiro conselho de Pedro, vivermos em igualdade. O segundo conselho, buscarmos uma vida de qualidade. E o terceiro conselho, agradarmos a Deus em honestidade. Versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, ou praticam males. Pedro aqui ele faz uma separação dos justos com aqueles que praticam o mal. E a Bíblia, na verdade, em todo o seu contexto, ela é muito clara em dizer da diferença que há entre justos e ímpios, né? Ele faz no Novo Testamento, judeus e gentios, né? Os gentios, aqueles que não tinham Deus como Senhor, viviam uma vida independente de Deus. Então a Bíblia, ela sempre nos apresenta aqui que existe um grupo de pessoas que pertence a Deus. E a pergunta que eu faço para você é: você pertence a esse grupo? Você de fato tem a certeza de que a sua vida já pertence ao Senhor? Ou seríamos apenas simpatizantes da verdade, com a mensagem? Na época de Charles Spurgeon, uma autoridade ateu, ele ia nos cultos por causa do poder das pregações que ele percebia na vida de Spurgeon. Ele gostava de ouvir Spurgeon, mas ele era ateu. Então, estar numa igreja, né, ela não significa necessariamente que estamos fazendo parte do reino de Deus. A primeira aula na classe membresia, que vai ser domingo agora, o tema da aula é membresia do céu. Antes de sermos membros na igreja, nós temos que ser membros no céu. Então existe aqui, Pedro faz essa distinção, a separação dos justos daqueles que praticam o mal. Outra lição que nós temos aqui é que os justos não devem praticar o mal, porque o mal é característica dos injustos. E nós, como cristãos, não devemos praticar o mal. Nós devemos apartar-nos do mal, evitarmos o mal, não pagarmos o mal por mal, como diz o versículo 9. Os justos, neste versículo, Deus vigia sempre. Agora, essa vigia
não é como naquele tom de punição, eu estou de olho em você. Não. Deus, ele vigia não para punir, mas para nos guiar, para nos zelar, para nos proteger, para nos guardar, para nos orientar, porque o texto diz que ele manifesta a sua aprovação e desaprovação como se fosse uma bússola. Então, quando nós caminhamos com o Senhor, temos o devido discernimento, o seu Espírito fala conosco, o resultado disso é que quando nós estamos caminhando por uma direção que não vai dar certo ali na frente, que vai ferir um princípio bíblico, o Espírito Santo, ele nos alerta para que voltemos para a verdade. Então, a desaprovação do Senhor para conosco é uma atitude de zelo que ele tem. Glórias a Deus, louvado seja Deus por isso. Ele não, quando eu desobedeço, quando eu tenho uma atitude de reprovação, o incômodo que gera no nosso coração mediante o Espírito, é a manifestação do zelo de Deus. Não é aí, venha para cá. E não mais uma condenação, porque agora você, seu pecador. Não. Nós somos pecadores arrependidos, perdoados por Cristo, lavados pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 1, versículo 13, com a garantia que nós temos de que nós vamos para o céu depois que nós morrermos, mesmo sendo nós pecadores. Não vivendo na prática do pecado, 1 João vai condenar isso de uma vez por todas, que aquele que é crente vive na verdade, vive na palavra, e que não tem meio termo, 1 João. Então os justos, Deus zela, e aqueles que praticam a maldade, meus irmãos, olhem isso aqui, o rosto de Deus está contra eles, porque Deus não pode compactuar com o mal, Deus não pode aprovar aquilo que é mal, e os seus olhos e ouvidos estão fechados para eles. É a verdadeira desgraça. Os que estão no Senhor, Deus está com seus olhos e ouvidos voltados para nós, para o seu povo. Isto é a manifestação da sua graça. Agora, aqueles que praticam o mal, os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão fechados, manifestando aqui a verdadeira desgraça, prejuízo. Por isso da importância, meus irmãos, de nós levarmos a verdade para este mundo que padece. Gosto de recapitular? Então vamos lá. 3 conselhos de Pedro sobre a vida exemplar fraternal. Primeiro, vivermos em igualdade. Segundo, buscarmos uma vida de qualidade. E terceiro, agradarmos a Deus em honestidade, vivendo em justiça. Para concluir, meus irmãos, há uma vida de qualidade para todos que fazem parte da comunidade de Cristo. Primeiro, contribuir para a igualdade, é dever de cada um de nós. Desprezarmos a iniquidade, não compactuarmos com o pecado. E por fim, andando diante de Deus em honestidade. Amém, meus irmãos? Amém ou misericórdia, né? Rapadura é doce, mas não é mole. Não sei se esse ditado é dito aqui em Sergipe, Rapadura é doce, mas não é mole? Tem gente que gosta de uma rapadurinha, mas doce, é docinho, né? Vai morder. É dura. Mas essas orientações, esses conselhos de Pedro, para aquele povo que era perseguido, era para preservar a unidade da igreja, o amor entre eles e a sabedoria de como agir com os de fora, não se vingando, pelo contrário, sendo testemunhas vivas do amor
de Deus. Que Deus nos dê esta maturidade de aplicarmos, de renunciarmos, entendendo que a vingança pertence sempre ao Senhor, do respeito mútuo no meio da igreja, e que eu possa contribuir para que haja paz no nosso meio. Amém? Cada um de nós, é a missão de cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelas orientações de Pedro para aquelas igrejas lá na Ásia Menor. Pai, esta mensagem serve para nós hoje porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra tem princípios eternos. E nós extraímos estas verdades para os dias de hoje. Porque são verdades, duram para sempre. E nós estamos aqui, ó Deus, por causa da tua verdade. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos esta igreja que contribui diretamente para que haja o amor entre nós, através da compaixão e graça, misericórdia, humildade, que nós venhamos a viver, ó Deus, em honestidade diante do Senhor, para a tua glória. Lembrando que os teus ouvidos e os teus olhos estão voltados para nós. Oramos pedindo, Pai, estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.